E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Bem preparada. Hoje a gente vai desvendar as ideias, digamos, complexas e revolucionárias de ninguém menos que Jacques Lacan. Nossa, Lacan, um dos psicanalistas mais importantes do século XX, né? Sem dúvida. Um cara que mudou a forma como a gente entende a mente inconsciente, a linguagem, o próprio eu. É verdade, a Lacan realmente nos tira da zona de conforto, nos faz questionar tudo. E para te guiar nesse labirinto de ideias, a gente tem um material super completo sobre a vida, a obra, o legado do Lacan. Ele é um pensador que realmente exige atenção, né? Uma leitura cuidadosa. Total. Prepara o café, o bloco de notas, porque a gente vai mergulhar fundo. Bora lá. Então, para a gente começar, quem foi Jacques Lacan? De onde ele veio? Bom, Lacan nasceu em Paris, em 1901, numa família tradicional católica. Interessante. E como foi a infância dele? Era um menino estudioso, rebelde? Pelo que sabemos, ele já demonstrava desde cedo uma certa rebeldia intelectual. Rebeldia intelectual. Ele se interessava por áreas como a filosofia, a psicologia, sabe? Áreas que questionavam o status quo, que buscavam uma compreensão mais profunda do ser humano. Faz sentido. É como se ele já estivesse, desde jovem, buscando desvendar os mistérios da mente humana. É uma boa interpretação. E essa busca o levou mais tarde à medicina. A medicina. Mas ele não era psicanalista. Sim, mas ele se formou em medicina pela Universidade de Paris em 1932. Caramba. E depois se especializou em psiquiatria. Psiquiatria. Então ele tinha contato direto com pacientes com transtornos mentais. Sim, ele trabalhou em hospitais psiquiátricos importantes, como o Hospital Saint-Anne, o Hospital Henri Roussel. Nossa, que experiência intensa. Sem dúvida. Essa experiência prática com pacientes foi crucial para moldar o pensamento dele. E nesse período, Perry estava fervilhando com novas ideias, né? Movimentos artísticos como o surrealismo. É verdade, o surrealismo explorava o inconsciente, o irracional. Temas que seriam centrais na obra de Lacan, né? Exatamente. É como se a arte e a psicanálise estivessem se encontrando na mente dele. Que legal! Mas como a psicanálise entra na história de Lacan? A psicanálise entra em cena quando ele se torna membro da Sociedade Psicanalítica de Paris, em 1938. Ah, então ele se aproximou da psicanálise depois da medicina. Isso. E a partir daí ele começa a desenvolver suas próprias ideias, a reinterpretar Freud, sabe? E interpretar Freud. Mas ele não era freudiano. Sim, ele se considerava freudiano, mas defendia uma releitura crítica dos textos originais de Freud. Interessante. Então ele não se contentava em apenas seguir a cartilha, queria ir além. Exatamente. Ele achava que a psicanálise da época tinha se afastado da essência do pensamento de Freud, tinha se tornado, de certa forma, dogmática. Então ele queria voltar às raízes, mas com um novo olhar. Isso. Ele queria revitalizar a força revolucionária das ideias de Freud. E como ele fez isso? Usando novas ferramentas, como a linguística. A linguística. Para ele era preciso ir além da interpretação dos sonhos, da livre associação, métodos tradicionais da psicanálise. E aí entra a famosa frase: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Exatamente. Essa frase é a base da revolução lacaniana. É uma ideia poderosa. A gente pensa no inconsciente como algo caótico, obscuro. E Lacan disse que não. Ele disse que o inconsciente tem uma lógica, uma estrutura, e essa estrutura é a linguagem. Nossa! É como se a linguagem fosse um código secreto que a gente precisa decifrar para entender a mente inconsciente. É fascinante. Então, para Lacan, a linguagem molda a forma como pensamos, como a gente se relaciona com o mundo. Exatamente. E até mesmo como construímos a nossa própria identidade. Ele rompe com a ideia de um eu individual, independente, sabe? A gente não é tão livre quanto pensa, né? A gente é moldado pela linguagem, pelas relações com o outro. Outro. Quem é esse outro? Outro em Lacan vai além das outras pessoas. Ele representa a alteridade, algo que está fora de nós. Algo que está fora de nós. É a sociedade, a cultura, tudo aquilo que nos influencia, que nos impõe limites, regras. Então o outro é como um espelho. Em certo sentido, sim. Ele nos devolve uma imagem de nós mesmos, mas moldada pelas normas, pelas expectativas da sociedade. Então a gente já nasce inserido nesse outro, nessa rede de linguagem, de cultura, de normas. Exatamente. É a partir dessa interação com o outro que a gente vai construindo a nossa identidade. Nossa, Lacan é realmente um pensador complexo. Mas antes da gente mergulhar em outros conceitos, queria voltar um pouco para a vida pessoal dele. Ele se casou, teve filhos, né? Sim, ele se casou com Marie-Louise Blondin em 1934 e eles tiveram 3 filhos, Caroline Thibault e Sibylle. E depois ele teve um relacionamento com a Sylvia Bataille, né? Isso. E com ela teve a Judith. Uau, 4 filhos. Será que ele aplicava seus conceitos da psicanálise na educação deles? Seria interessante saber, né? Mas, infelizmente, o material que a gente tem foca mais na trajetória intelectual dele. Entendi.
Bom, então vamos voltar para a psicanálise. Já vimos que ele era um cara inquieto, que questionava os métodos tradicionais, que trouxe a linguagem para o centro da psicanálise. Ele revolucionou a psicanálise. Mas quais são os conceitos-chave da obra dele? O que a gente precisa entender para desvendar o labirinto lacaniano? Ótima pergunta. Lacan desenvolveu uma série de conceitos, mas vamos começar com um dos mais importantes. O outro. A gente já falou do outro, né? A sociedade, a cultura. Sim. Mas agora vamos aprofundar um pouco mais. O outro em Lacan tem duas faces. Pequeno outro e o grande outro. Pequeno outro e grande outro. Qual é a diferença? O pequeno outro é mais próximo da gente, mais familiar. É como se fosse um reflexo de nós mesmos, sabe? Ah, entendi. E o grande outro? Um grande outro é a alteridade radical, a lei, a linguagem. É a sociedade como um todo, com suas regras, suas normas, suas leis. Nossa, que interessante. Então, o outro é como se fosse um pai. Em certo sentido, sim. Ele representa a lei, a proibição, a autoridade. Mas e a mãe? Onde ela entra nessa história? A mãe representa o objeto de desejo. Aquilo que a criança busca, mas que não pode ter. Caramba. É a partir dessa interdição, dessa frustração, que a criança se torna um sujeito, que ela se diferencia da mãe e entra na ordem simbólica. Que fascinante. Então, o complexo de Édipo não é só sobre desejos e rivalidades. Não. Ele é sobre a entrada da criança na ordem cultural, sobre a internalização da lei, da proibição. É como se a psicanálise encontrasse a antropologia, né? Exatamente. É a partir da proibição que a criança se torna um sujeito, que ela entra no mundo da linguagem e da cultura. Cada vez mais fascinante esse Lacan. Ele pega conceitos que a gente já conhece e dá um novo significado, uma nova profundidade. E a gente ainda está só no começo. No próximo bloco, a gente vai continuar explorando a teoria dele. Isso. Vamos falar dos famosos seminários dos livros mais importantes. E de como a gente pode se aprofundar no pensamento desse cara tão intrigante. Fiquem ligados. Até já. De volta com a gente pro The Deep Dive, mergulhando cada vez mais fundo do universo de Jacques Lacan. No bloco anterior, a gente viu um pouco da vida dele como ele reinterpretou o Freud. Exploramos conceitos como o outro, o complexo de Édipo. E agora, prepare-se porque a gente vai se aventurar pelos famosos seminários do Lacan. Nossa, esses seminários, né? Imagina o Pérez nos anos 50, 60, fervilhando de intelectuais, novas ideias. Era um caldeirão cultural. Psicanalistas, filósofos, artistas, todo mundo querendo ouvir o Lacan. E o que ele abordava nesses seminários? Era só psicanálise. Ah, não! Lacan era um erudito, né? Passeava por várias áreas do conhecimento. Psicanálise, claro, mas também filosofia, linguística, arte e literatura. Uau! E esses seminários eram abertos ao público. Qualquer um podia participar. Parece que não era bem assim. Era preciso ter algum tipo de credencial, sabe? Um vínculo com a comunidade intelectual da época. Entendi. Era tipo um clube de ideias só para mentes brilhantes. É mais ou menos isso. É. Mas, felizmente, hoje em dia a gente tem acesso às transcrições desses seminários. Ufa! Ainda bem. E onde a gente encontra essas transcrições? É um seminário. É uma série de livros que reúne as falas do Lacan nesses encontros. O seminário? E esses livros são fáceis de entender. Ou é grego para quem não é da área? Olha, o Lacan tinha um estilo bem peculiar, né? Seus textos, suas falas, tudo cheio de jogos de palavras, referências literárias, filosóficas. Era tipo decifrar um enigma. Em certo sentido, sim. As pessoas saíam dos seminários instigadas, mas com a sensação de preciso digerir tudo isso com calma. Para quem quiser se aventurar na leitura de seminário, a dica é: vai com calma. Exatamente. Dicionário do lado, bloco de notas e prepare-se para usar bastante o cérebro. Mas o esforço vale a pena, né? Afinal, estamos falando de um dos maiores pensadores do século XX. Com certeza. E além de seminário, o Lacan escreveu outros livros, né? Sim. Quais são os mais importantes? Ah, a tese de doutorado dele é fundamental. De la psychose paranoïque dans ses rapports avec la personnalité. Nossa, que título. Publicada em 1932. Nela, o Lacan já mostrava seu interesse pela relação entre a psicose e a linguagem. Desde o começo ele já estava fascinado pela linguagem. E outra obra fundamental são Os Escritos, uma coletânea de artigos publicada em 1966. Escritos. Isso. Com E maiúsculo. No original, em francês, é écrits, com acento circunflexo. Entendi. E esses escritos são tão complexos quanto o seminário? A língua do Lacan é sempre desafiadora, né? Mas os escritos podem ser um bom ponto de partida. Legal. Então a gente tem a tese, os escritos e o seminário. Já dá para ter um bom panorama do pensamento dele, né? Com certeza. É. Mas a obra do Lacan é vasta, né? Tem muito mais coisa. Livros, artigos, entrevistas. E para quem quiser se aprofundar ainda mais, o que a gente pode indicar? Tem o lacanonline.com, um site dedicado à obra dele, com artigos, vídeos. E em português? Tem um material em português? Tem sim.
A enciclopédia Stanford de Filosofia tem um verbete sobre o Lacan em português. No YouTube também tem bastante coisa, palestras, entrevistas, documentários. Que legal! Então, para quem se interessou, tem bastante material disponível em português. E não podemos esquecer dos livros traduzidos. Várias editoras brasileiras publicam Lacan. Sério, quais editoras? A Jorge Zahar Editor, por exemplo, publica os seminários completos e comentados. A Companhia das Letras publica os escritos e alguns seminários. E a editora Perspectiva tem títulos como O Seminário, livro 3, As Psicoses. Nossa, quanta opção! Então, realmente não faltam opções em português para quem quer se aventurar no mundo do Lacan. É verdade. Mas me fala uma coisa, por que a gente deve se interessar pelas ideias do Lacan? Qual a importância dele para o pensamento contemporâneo? Boa pergunta. Por que Lacan é tão importante? Olha, o Lacan foi um divisor de águas na psicanálise. Ele nos fez repensar a relação entre a mente e a linguagem, a forma como nos constituímos como sujeitos, a influência da cultura na nossa psique. Ele nos ajuda a entender melhor quem somos e como o mundo nos afeta. É como se ele nos desse ferramentas para entender melhor a nós mesmos, né? Exatamente. E as ideias dele vão além da psicanálise, né? Influenciam a filosofia, a crítica literária, os estudos culturais. Ele é um pensador que transcende as fronteiras da psicanálise. Sem dúvida. Mas no próximo bloco a gente explora melhor essa influência. Isso. A gente vai falar sobre o legado do Lacan e os desafios de interpretar a obra dele. Fiquem com a gente. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo de Jacques Lacan. Já vimos a vida deles, conceitos-chave, seminários, os livros. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, vamos entender o impacto real do Lacan, né? Como as ideias dele influenciaram outras áreas do conhecimento e como elas continuam a nos provocar até hoje. É isso aí. A gente desvendou o labirinto lacaniano, mas ainda falta entender como ele se conecta com o mundo lá fora. Como a gente pode ver a influência do Lacan no dia a dia? Boa pergunta. Olha, a influência do Lacan vai muito além da psicanálise. A gente pode ver o impacto dele na filosofia, na crítica literária, nos estudos culturais, até na teoria do cinema. Nossa, quanta coisa. Mas você podia dar uns exemplos práticos pra gente. Claro! Na crítica literária, por exemplo, a gente usa os conceitos lacanianos para analisar a construção dos personagens, as relações de poder dentro da narrativa, o diálogo da obra com a cultura da época. Então, Lacan ajuda a gente a ler nas entrelinhas, a enxergar os significados ocultos. Exatamente. E na teoria do cinema, o conceito de estágio do espelho, que a gente já mencionou, é fundamental para entender a identificação do espectador com a imagem. A gente se projeta nos personagens, nas histórias. Isso, como se a gente estivesse diante do espelho buscando reconhecer a nós mesmos. Incrível. E nos estudos culturais? Nos estudos culturais, as ideias do Lacan sobre o outro e a ordem simbólica nos ajudam a analisar as relações de poder, as normas sociais, a construção das identidades. A gente entende como a cultura nos molda, né? Como a gente se encaixa ou não nesse grande sistema simbólico. Lacan mostra como a gente é influenciado por forças que muitas vezes a gente nem percebe. E na filosofia? Na filosofia. Na filosofia, o Lacan dialoga com Heidegger, Sartre, Foucault. Caramba. Suas ideias sobre o sujeito, a linguagem, o inconsciente, contribuíram para debates filosóficos super importantes, questionando as bases do pensamento ocidental. Lacan, um psicanalista que revolucionou a filosofia. Impressionante. Ele é um pensador que realmente transcende as fronteiras entre as disciplinas. Mas, falando sério, a obra dele não é fácil de digerir, né? A linguagem do Lacan é bem densa, cheia de metáforas, jogos de palavras. É como quebra-cabeça, né? Exatamente. Exige um certo esforço para entender. Mas a recompensa é grande, né? Com certeza. Mergulhar no pensamento do Lacan é como desvendar um enigma que nos leva a uma compreensão mais profunda da mente humana e da cultura em que vivemos. Lacan nos tira da zona de conforto, nos convida a pensar diferente. É verdade, ele nos instiga a questionar as coisas. E para quem for com vontade de se aventurar no mundo do Lacan, a gente deu várias dicas aqui. Livros, artigos, sites. O importante é ter em mente que a jornada é desafiadora, mas vale a pena. É isso aí. Uma verdadeira expedição intelectual. E com essa provocação lacaniana, a gente encerra nosso mergulho no universo de Jacques Lacan. Esperamos que você tenha gostado da viagem. E que continue explorando esse labirinto de ideias. Até a próxima. Até a próxima.